Sexta-feira, 14 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços das principais commodities. Veja os destaques de hoje. A arroba do boi gordo passa por ajustes positivos em praças de Mato Grosso do Sul e Goiás. Sexta-feira de queda para o açúcar nas bolsas internacionais, mas semana encerra positiva. Preços do café encerram a sexta-feira no menor patamar em 2 semanas. Forte demanda interna para proteínas e etanol tem sustentado as cotações do milho na B3. Soja em Chicago encerra com leves altas depois de uma semana de muita volatilidade. Mercado do boi gordo foi uma semana de cotações praticamente estáveis para a arroba do boi gordo em São Paulo. Segundo a Scott Consultoria, alguns compradores suspenderam as compras de fêmeas nessa sexta-feira e outros saíram totalmente das compras. O boi gordo segue negociado a R$ 310 em São Paulo, a vaca gorda R$ 280 e a novilha R$ 298, portanto, sem alteração. As escalas de abate atendem, em média, 7 dias em São Paulo. Em Mato Grosso do Sul, na região de Dourados, a oferta de boi gordo diminuiu nos últimos dias e, por isso, os frigoríficos foram obrigados a subir as cotações em R$ 3. Agora, a arroba do boi gordo está sendo negociada nessa região a R$ 298 por arroba. As escalas no Mato Grosso do Sul atendem em média 6 dias. Na região de Campo Grande e Três Lagoas, as ofertas seguem regulares e as cotações mantiveram aí os mesmos preços anteriores. Vamos agora a algumas praças que tiveram modificação nos preços. De acordo com a Scott Consultoria, no Triângulo Mineiro houve um recuo nas cotações, R$ 280, preço a prazo. Em Goiânia, Goiás, R$ 283 em alta. Dourados, no Mato Grosso do Sul, como eu disse, uma reação aí de R$ 3, 298 preço praticado hoje, também movimentação positiva. Vamos ver na B3 como encerraram as negociações nessa sexta-feira. Dia positivo por lá, março, R$ 310,30. Aliás, uma semana interessante aí de recuperação dos preços para arroba na B3. O março teve alta de 0,23%. O abril, R$ 310,25, uma alta de 0,78%. E o maio também nessa faixa dos 310, uma alta de 0,49%. E a partir desta sexta-feira entra em vigor a resolução que vai reduzir para zero aí as tarifas de importação de 11 alimentos, entre elas a carne bovina. Segundo Geraldo Isolde, analista de commodities, se trata de uma medida nula, já que o Brasil tem escala de produção e no mercado externo a carne bovina mais competitiva e mais barata. Veja o que ele disse em entrevista hoje à Letícia Guimarães. Esse tipo de medida do governo que vira e mexe, quando a gente tem aí uma alta maior dos preços em vários commodities, esse papo ele vem à tona, né? Mas a verdade é assim, é você isentar a exportação de commodities, é uma coisa, o efeito disso é muito pequeno, se não nulo, né? Na verdade, a gente tem um governo aí atualmente com uma popularidade aí extremamente baixa, né? É uma eleição aí pintando por aí no ano que vem, né? Mas as commodities, o governo ele tem muito pouco poder de influência sobre o preço das commodities, né? O preço da commodity, do boi, do milho, da soja, seja lá o que for, ele subiu atualmente muito por conta de clima, né? Por conta de fatores que assim não estão nas mãos do governo. Então, assim, não adianta ele querer tomar medidas para baixar esse preço, né? Porque assim é um gasto de energia que não vai valer a pena. Atualmente, assim, no caso do boi, por exemplo, e aí vai funcionar para os grãos também, é, é, o, os países de onde a exportação nessas mercadorias seria mais viável são os da América do Sul, que já tem uma isenção por causa do Mercosul, né? Então, assim, no final das contas,
a gente fica na mesma, né? A gente não tem como importar carne, não vai valer a pena importar carne de outros lugares, nem de preço, nem de volume, enfim. A produção no Brasil aqui, por mais que a gente tenha, que esteja falando aí numa oferta um pouco menor, esse ano ainda é muito grande a oferta brasileira, né? Então, essa medida, sim, ela é nula, ela é muito mais ali para dar um efeito psicológico ali, de repente, nas famílias e tal, do que qualquer outra coisa de efeito prático. E o mercado do açúcar fechou em queda nesta sexta-feira, mas encerrou a semana com variações positivas nas cotações. Segundo o Barchat, as baixas dessa sexta-feira aconteceram por conta de previsão de chuvas aqui para o Brasil na próxima semana. Porém, os sinais de menor produção global do açúcar elevaram os preços ao longo dos últimos dias, deixando o contrato maio, o maio de 25, em Nova York, acima dos 19 cents por libra-peso. Vamos então às cotações. Primeiro eu mostro Nova York para vocês, que teve um dia de queda hoje, março 19 centavos de dólar por libra-peso, um recuo aí de 6 pontinhos. O vencimento maio, 18,93, uma queda de 5 pontos, e o julho, 19,03, uma queda aí de 2 pontos lá na Bolsa em Nova York. A gente tem também as negociações em Londres, que teve uma finalização positiva no dia de hoje. O maio, 541,50 dólares por tonelada, uma alta aí de 280 pontos. O agosto, 527,10, subindo aí em torno de 270 pontos. E o outubro, 520,40, uma alta de 240 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. Os preços do café trabalharam em queda durante toda a sexta-feira e acabaram fechando com o Arábica registrando aí o menor patamar de preços em 2 semanas. De acordo com o Barchat, a variedade está sob pressão após os institutos de meteorologia preverem aí chuvas generalizadas na próxima semana lá para Minas Gerais, a principal região produtora de café. O mercado deve seguir volátil até a entrada da safra brasileira, pois ainda não estão descartadas aí possibilidades de perdas, tanto na safra atual quanto no próximo ciclo, por conta de condições climáticas adversas. De acordo com o levantamento mensal de safras e mercado, até o último dia 12 de março, os produtores haviam comercializado 93% da safra de café 24-25, o que representa um avanço de 5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Vamos então às cotações. Nova York primeiro na tela. A gente teve uma queda aí para março de 850 pontos a 3 dólares e 82 por libra-peso, o maio 3,77, uma queda de 850 pontos também, e o julho 3 dólares e 70 por libra-peso, uma queda de 775 pontos, queda importante, como eu disse, é o menor patamar aí em 2 semanas. Cotação em Londres, vamos ver como encerrar as negociações para o Robusta. Março, 5.404 dólares por tonelada, uma queda de 131 pontos. A mesma queda para maio, que fechou a 5.397 dólares por tonelada. E o julho, 5.377 dólares por tonelada, uma queda de 129 pontos. Vamos acompanhar também as praças comercializadoras, como elas se comportaram diante dessas quedas, reduzindo seus preços, como a gente pode ver. Poços de Caldas, em Minas Gerais, R$ 2.490 por saca de 60 quilos, uma queda de 1,97%. Campos Gerais, também no sul de Minas, R$ 2.455, queda de 3,16%. Franca, interior de São Paulo, R$ 2.540, uma queda de 2,31%. O café é um dos 11 produtos na lista do governo que vai ter reduzida aí a sua taxa de importação, ou melhor, taxa zerada. O intuito da medida é combater as altas dos alimentos e reduzir a inflação. No caso do café, já existem análises apontando uma retração do consumo, principalmente por conta das elevações dos preços. O preço do café está ficando caro lá na ponta final para o consumidor. Mas até que ponto esses preços altos
podem limitar a demanda. A Rafaela Ribeiro perguntou isso ao Márcio Cândido do Secafé e veja só a opinião dele sobre esse tema. Existe uma retração substancial por parte da demanda, uma retração substancial. Isso porque, se você olha a estrutura de preço na Bolsa de Nova York, principalmente, um pouco em Londres, mas na Nova York principalmente, além das altas do mercado, você tem um mercado que a gente chama de mercado invertido. Então, os meses futuros têm deságio muito grande quanto os meses de vencimento mais próximos. Isso dificulta bastante, porque uma das formas da gente se proteger em operações de vendas para os meses seguintes é exatamente naquilo que chama de cash and carry, né? O custo de carrego. Se o mercado lá fora nos paga o custo de carrego, você tem condições de dar mais liquidez para o importador. Agora, quando o mercado não paga, pelo contrário, ele está invertido, como é que você capta dinheiro no banco, aqui no local, na origem, pagando os juros, e vai vender os meses futuros com deságios significativos que chegam a ser da ordem de mais de 1% em dólar ao mês. Deságios. Isso a conta não fecha de jeito nenhum. Agora, independente disso, os preços praticados internacionais para qualquer destino, seja ele país consumidor ou país produtor consumidor, né? Como no Brasil, por exemplo, Vietnã, Colômbia, outros. Em todos os casos, os preços dos cafés estão extremamente altos. As indústrias, tanto no Brasil quanto lá fora, repassaram somente parte desse preço para os supermercados, para os seus compradores, as indústrias já com o café produto final, e esses supermercados, por sua vez, repassaram menos ainda para o consumidor. Afinal, tudo é o quê? Baixar preço. O resumo é que o consumo vem caindo nos principais destinos e, a permanecer esses preços, a tendência é que eles caiam um pouco mais. Obviamente que, num determinado momento, haverá esse equilíbrio, mas para isso, nós teremos que ter um ajuste de preço, como você mesmo usou, vir para os preços mais realistas. Volto a dizer, ainda muito bom para o produtor, mas dentro da realidade. O mercado, no nível em que ele está hoje, ele não é bom. Nós tivemos aí players importantes que estão deixando de operar ou têm problemas sérios para operar em função de que já não conseguem mais direcionar recursos próprios ou adquiridos de linha de crédito para atender o custo da matéria-prima e as margens exorbitantes que tem que colocar na Bolsa de Nova York diariamente quando o mercado sobe. Mercado do milho, a semana está encerrando com grande volatilidade para os preços do milho na Bolsa de Chicago. Segundo o Rafael Bulascoche, lá da Stonex, as tarifas comerciais impostas pelo presidente Donald Trump foram as grandes responsáveis por derrubar as cotações da Bolsa de Chicago ao longo dessa semana. Como essas incertezas de tarifas devem permanecer por mais tempo, a tendência, segundo o Rafael, é de que Chicago siga com alta volatilidade aí para os preços do milho. A sexta-feira acabou encerrando com quedas entre 2 e 8 pontos nos vencimentos em Chicago e a gente confere aí as cotações para o milho lá na Bolsa de Chicago. Olha aí, março, 4 dólares e 45 centos por bushel, uma queda de 8 pontos. O maio, 4,58, recuando 6 pontos, mais 75. E o julho, 4 dólares e 67 centos por bushel, uma queda aí de 4 pontos, mais 75. Já no Brasil, a forte demanda interna dos setores de proteínas e de etanol tem sustentado as cotações do cereal na B3 e também no mercado físico. Na B3 a gente teve um dia positivo, pelo menos para os primeiros vencimentos, março ali pertinho dos R$ 90, 89,69 fechamento de hoje, com uma alta de 0,74%. Maio, R$ 79,83, alta de 0,18%. Julho ficou estável ali nos R$ 72,31 por saca de 60 quilos. E de acordo com o Rafael Bulascoche, da Stonex, daqui para frente o mercado deve olhar cada vez mais o clima e o desenvolvimento da segunda safra aqui no Brasil. E as cotações vão variar de acordo com as condições da lavoura. Veja um trechinho da entrevista que o Rafael concedeu ao Guilherme Dorigatti. Aqui no Brasil a gente viu, enfim, a safrinha já praticamente terminou de ser plantada. Por mais que a gente tenha visto alguns atrasos no início, muito associados a um atraso na colheita da soja, né? Conforme a gente também já veio conversando nos últimos meses, a gente viu um plantio se encerrar dentro de uma janela relativamente ideal para a maior parte das regiões do país.
Cabe agora observar o clima, né? O clima na segunda safra vai ser muito determinante. A gente teve um atraso inicial, então vai ser mais ali para o final de abril o momento mais importante para o desenvolvimento da safra, né? E a gente vai estar sempre muito atento ao clima. A gente tem visto, né, falando da outra ponta de oferta e demanda, falando um pouco da demanda, a gente tem visto uma demanda muito fortalecida no Brasil, que tende a dar um certo suporte para os preços domésticos, como a gente vem observando mercado afora, mas no final das contas tudo vai estar a cargo da oferta aí, a cargo principalmente da oferta da safrinha, né, que concentra a maior parte da produção de milho brasileiro. Mercado da soja. O mercado fechou hoje o dia com leves altas na Bolsa de Chicago, depois de uma semana de forte volatilidade. A soja foi pressionada pela queda do farelo, que acabou devolvendo parte dos ganhos do dia de ontem. Por outro lado, os futuros do óleo voltaram a subir e ajudaram a sustentar o grão. A semana começou com novos números do USDA, o relatório de oferta e demanda divulgado no início da semana, passou pela divulgação de safra recorde pela Conab e ainda contou com as notícias ainda muito confusas sobre as políticas tarifárias de Donald Trump e principalmente as retaliações que o setor agropecuário vem recebendo. O setor agropecuário norte-americano está bastante preocupado com essa situação. Vamos ver então como encerraram as cotações. Para março, 9 dólares e 99 centes por bushel, uma alta de 2,5 pontos. O maio, 10 dólares e 16 centes por bushel, uma alta de 5 pontos mais 25. O julho, 10 dólares e 30 centes por bushel, uma alta de 5 pontos. Agora sim, o mercado financeiro. O dólar fechou em baixa nessa sexta-feira, cotado a R$ 5,74, uma queda até importante de 1%, com os investidores analisando os novos dados das contas públicas do Brasil e os reflexos da popularidade do governo Lula. O resultado veio também em linha com o exterior, em um dia marcado por perdas da moeda norte-americana em relação às outras moedas. Por aqui, destaque para as contas do setor público, que apresentaram aí um superávit primário de 104 bilhões de reais em janeiro desse ano, o equivalente a 10,8% do PIB brasileiro, de acordo aí com as informações do Banco Central. Com o resultado, a dívida do setor público registrou queda de 0,8 percentuais no começo deste ano, atingindo 75,3% do PIB, o equivalente aí a 8 trilhões e 900 bilhões de reais. Apesar de ser um número ainda bastante significativo aí de dívida, representa essa redução aí representa uma diminuição do risco fiscal, o que tem ajudado, o que no caso de hoje ajudou nessa variação do dólar. Além disso, pesquisa divulgada ontem pela Ipsos-IPEC mostrou que 41% dos brasileiros avaliam o governo do presidente Lula como ruim ou péssimo e apenas 27% como ótimo ou bom. É a primeira vez no terceiro mandato aí do petista que o Instituto aponta que a avaliação negativa supera a positiva. No cenário externo, investidores seguem de olho nos movimentos de Donald Trump e nos efeitos do tarifaço promovido pelo presidente norte-americano. Muito bem, com essas informações encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência. Hoje é sexta-feira, portanto temos o final de semana pela frente. Bom descanso para vocês. A gente se vê na segunda-feira com mais um fechamento de mercado.